Milagre confirmado, jovem curado de atrofia muscular. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Na casa simples, mas bem cuidada da família Silva, o clima era de preocupação. O jovem Mateus, de apenas 22 anos, estava deitado em seu quarto, olhando para o teto, enquanto sua mãe, Dona Maria, sentada à beira da cama, segurava suas mãos com força. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos pássaros lá fora e pelo choro abafado de sua irmã mais nova, Ana, que não conseguia entender por que o irmão, antes tão cheio de vida, agora mal conseguia se mover. Mateus havia sido diagnosticado com atrofia muscular progressiva há quase 2 anos. Tudo começou com uma fraqueza nas pernas que ele atribuiu ao cansaço do trabalho na oficina mecânica onde era aprendiz. Mas com o passar dos meses a fraqueza só aumentava. Ele começou a tropeçar com frequência, a ter dificuldade para subir escadas e, por fim, não conseguia mais segurar uma chave de fenda com firmeza. Os médicos, após vários exames, confirmaram o pior, uma doença degenerativa que destruía suas fibras musculares, sem cura conhecida. As palavras do neurologista ainda ecoavam em sua mente. Com o tempo, você perderá a capacidade de andar, de se alimentar sozinho e até de respirar sem ajuda. A notícia abalou toda a família. Seu pai, Senhor Antônio, homem de poucas palavras, mas de fé inabalável, passou a orar todas as noites, ajoelhado ao lado da cama do filho, pedindo a Deus que não permitisse que aquele mal avançasse. Dona Maria, por sua vez, chorava em silêncio, mas nunca deixou de incentivar o filho a confiar no Senhor. Deus não nos desampara, meu filho. Ele tem um propósito em tudo, dizia ela, enquanto enxugava as lágrimas com um avental de cozinha. Mateus, no entanto, sentia-se cada vez mais abatido. A doença avançava rapidamente. Em poucos meses, ele já não conseguia mais caminhar sem o auxílio de uma bengala. Seus braços, antes fortes, agora tremiam ao tentar levantar um copo de água. A dor não era física apenas, era uma dor profunda de ver sua independência sendo tirada aos poucos. Ele se perguntava, por que eu, Senhor? O que fiz para merecer isso? As noites eram as piores quando, sozinho em seu quarto, ele olhava para o teto e sentia o peso da solidão e do desespero. Um dia, enquanto sua mãe lia a Bíblia em voz alta, como fazia todas as manhãs, Mateus ouviu as palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aqueles versos tocaram seu coração de uma maneira que ele não conseguia explicar. Foi como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Naquele momento, algo dentro dele mudou. Ele sentiu uma pequena centelha de esperança acender, mesmo em meio à escuridão. Decidido a não desistir, Mateus pediu a seu pai que o levasse à congregação. Ele queria estar entre os irmãos, ouvir os hinos, sentir a presença de Deus de uma forma mais intensa. O Senhor Antônio, emocionado com a atitude do filho, não hesitou. No domingo seguinte, apesar da dificuldade, Mateus foi levado de cadeira de rodas até a pequena sala de reuniões da Congregação Cristã no Brasil. Ao entrar, muitos irmãos se aproximaram, cumprimentando-o com carinho e orando por ele. O irmão José, um dos mais velhos da congregação, colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com lágrimas nos olhos. Senhor, tu és o Deus que opera maravilhas. Olha para este jovem que ainda tem tanto a viver. Se for da tua vontade, restaura seu corpo, dá-lhe forças e mostra o teu poder entre nós. As semanas se passaram, e Mateus continuou frequentando as reuniões, mesmo quando a fraqueza o impedia de ficar muito tempo sentado. Sua fé, no entanto, crescia a cada dia. Ele começou a orar com mais fervor, não apenas pedindo a cura, mas agradecendo a Deus por cada pequeno sinal de melhora. Certa manhã, enquanto sua mãe o ajudava a se vestir, ele notou que conseguia mover o braço direito com um pouco mais de facilidade. Mãe, olha, exclamou, levantando o braço lentamente. Dona Maria, surpresa, segurou seu rosto entre as mãos e começou a chorar. Glória a Deus, meu filho. Ele está ouvindo nossas orações. Mas a batalha não era fácil. Houve dias em que a dor e o cansaço o faziam duvidar. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, em que mal conseguia segurar o garfo para comer, Mateus desabou em lágrimas. Senhor, por que demoras? Será que não ouviste minhas orações? Ele sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração, como se uma voz suave respondesse: confia em mim, eu estou contigo. Aquela certeza o reconfortou, e ele adormeceu em paz. Então veio o dia que mudaria tudo. Era uma quarta-feira, dia de reunião de oração na congregação. Mateus, como de costume, foi levado por seu pai. Dessa vez, porém, ele sentia algo diferente no ar.
Enquanto os irmãos cantavam o hino Deus é fiel, ele sentiu uma força estranha percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. De repente, seus dedos, que há meses não respondiam aos seus comandos, começaram a se mexer. Ele tentou levantar a mão e, para sua surpresa, conseguiu. Com lágrimas nos olhos, ele tentou se levantar, apoiando-se nos braços da cadeira. Seus pés, antes sem força, agora sustentavam seu peso. Estou andando, gritou enquanto os irmãos, emocionados, se levantavam e começavam a louvar a Deus em alta voz. O milagre não foi instantâneo em sua totalidade, mas a partir daquele dia, Mateus começou a recuperar suas forças de maneira visível. Em uma semana, já conseguia caminhar com auxílio de uma bengala. Em 2, dispensou qualquer apoio. Os médicos, ao reexaminá-lo, ficaram estarrecidos. Os exames mostravam uma reversão incompreensível da atrofia muscular. Isso não tem explicação médica, disse o neurologista, olhando para os resultados com espanto. Mateus, sorrindo, respondeu: tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. A notícia da cura se espalhou pela congregação e pela cidade. Muitos que antes duvidavam do poder de Deus agora vinham até Mateus, querendo ouvir seu testemunho. Ele humildemente sempre respondia: não fui eu que me curei. Foi Deus, em sua misericórdia, que olhou para mim. Ele pode fazer o mesmo por vocês. Sua vida tornou-se um testemunho vivo do poder da oração e da fé. Hoje Mateus está completamente curado. Volta a trabalhar na oficina, ajuda seu pai nos afazeres da casa e, acima de tudo, serve a Deus com gratidão. Todas as manhãs antes de sair para o trabalho, ele se ajoelha ao lado de sua cama e agradece: Senhor, tu me tiraste do poço da angústia, me deste vida nova. Que eu nunca me esqueça de tua bondade. Sua família, que antes vivia sob a sombra do medo, agora canta louvores com alegria, sabendo que Deus não apenas ouviu suas orações, mas agiu de maneira poderosa. Este milagre não foi apenas a cura de um corpo doente, mas a restauração de uma fé que, em meio às provações, se tornou mais forte. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que passam por lutas. Deus não desampara seus filhos. Ele ouve, ele age, e seu tempo é perfeito. A ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A vida de Mateus depois da cura não foi apenas um retorno à normalidade, mas uma jornada de consagração ainda mais profunda. Ele não se contentou em apenas agradecer, sentiu no coração um chamado para compartilhar com outros o que Deus havia feito por ele. Todas as vezes que a congregação se reunia, ele procurava os irmãos que passavam por provações semelhantes, aqueles que carregavam doenças, dores ou desânimos. Andava até eles, colocava a mão no ombro e dizia com voz firme, mas cheia de ternura: irmão, Deus não mudou. Ele que me curou pode te sustentar também. Não desista de clamar. Muitas vezes esses encontros terminavam em lágrimas e orações, com Mateus ajoelhado ao lado do irmão necessitado, intercedendo como quem já experimentou o peso da cruz e a leveza da resposta. Seus pais, que antes viviam em constante vigília pelo filho, agora viam com espanto como Deus transformará não só o corpo de Mateus, mas seu caráter. O jovem, que antes se irritava com facilidade por causa das limitações físicas, agora demonstrava uma paciência que só podia vir do Espírito. Certa vez, um irmão mais velho da congregação, observando sua mudança, perguntou: Mateus, como você consegue ser tão sereno depois de tudo que passou? Ele respondeu sem hesitar: quando a gente vê a mão de Deus agindo na nossa vida, as pequenas coisas já não têm o mesmo peso. O que é uma ofensa ou um contratempo diante daquilo que ele já fez por mim? Aquela resposta ficou gravada no coração de muitos, servindo como lição em dias de tribulação. A oficina onde Mateus trabalhava também se tornou um lugar de testemunho. Seus colegas de trabalho, que antes o viam como um rapaz frágil e limitado, agora o observavam com admiração. Um deles, chamado Roberto, era um homem cético, que ria das conversas sobre fé. Mas ao ver Mateus carregando peças pesadas, movendo-se com agilidade e, acima de tudo, mantendo um ânimo inabalável mesmo nos dias mais cansativos, começou a questionar: como você explica isso, Mateus? Médico algum deu jeito nisso. Mateus, sem alterar a voz, apenas sorriu e disse: Roberto, se um dia você quiser saber a resposta de verdade, venha comigo na congregação. Lá você vai ouvir coisas que nenhum médico pode explicar. Não demorou muito para que Roberto, movido pela curiosidade e depois pela convicção, começasse a frequentar os cultos. Hoje ele é um dos que mais louvam a Deus pela mudança em sua vida. As noites na casa de Mateus também se tornaram momentos de edificação. Depois do jantar, a família se reunia na sala, e ele lia passagens das Escrituras que haviam sido seu sustento nos dias mais difíceis.
Sua mãe, com os olhos brilhando, muitas vezes interrompia para dizer: Filho, lembra quando você não conseguia nem segurar a Bíblia? E hoje você lê para nós com essas mãos que Deus restaurou. Essas palavras faziam com que todos na casa se ajoelhassem em ação de graças, reconhecendo que cada detalhe, até o movimento dos dedos, era um milagre. Seu pai, homem de poucas palavras, mas de fé inquebrantável, costumava acrescentar: Deus não só curou o corpo do Mateus, ele curou o nosso medo. Agora a gente sabe, não importa o que vier, ele está no controle. Um dos momentos mais marcantes após a cura aconteceu em um culto de oração. Uma irmã da congregação, chamada Clara, sofria há anos com dores intensas nas costas, que a impediam até de se ajoelhar para orar. Ao ouvir o testemunho de Mateus, ela se aproximou dele após o culto, com lágrimas nos olhos, e pediu: Irmão, você acha que Deus pode me ouvir também? Mateus, sem titubear, respondeu: Não só pode, como já está ouvindo. Vamos orar agora mesmo. Eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Mateus orou com uma fé que contagiava: Senhor, tu que restauraste meus músculos, que secaste minhas lágrimas, olha para esta tua filha. Ela não pede só alívio, ela pede a tua glória. Mostra teu poder mais uma vez, para que muitos saibam que tu és Deus. Na semana seguinte, Clara voltou ao culto sem a bengala que usava há anos. Irmãos, Deus me curou, disse, tremendo de emoção. Não foi aos poucos. Foi de uma vez, como um peso que caiu de mim. Aquela noite, o louvor na congregação foi tão intenso que muitos sentiram a presença do Espírito de maneira tangível, como um fogo que aquecia os corações. Mas nem tudo foram roseiras. Houve dias em que Mateus sentia o inimigo sussurrando dúvidas. Será que foi mesmo um milagre? Será que não foi só sorte? Nessas horas, ele se fechava no quarto, abria a Bíblia e lia os salmos que tanto o confortaram na enfermidade. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, repetia em voz alta, como se cada palavra fosse um golpe contra as mentiras do maligno. Sua mãe, percebendo suas lutas, certa vez lhe disse: Filho, quando a dúvida vier, lembre-se do dia em que você tentou levantar os braços e não conseguiu. Depois lembre-se de hoje, quando você os levanta para louvar. Isso é prova suficiente. E assim, Mateus aprendia que a fé não é a ausência de questões, mas a escolha de confiar mesmo quando as respostas não são visíveis. Seu envolvimento com os jovens da congregação também se intensificou. Ele passou a participar dos encontros de doutrina, onde compartilhava com os mais novos como a prova da enfermidade havia sido, na verdade, uma escola de dependência de Deus. Quando a gente é forte, acha que não precisa de ninguém. Mas quando a gente é fraco, é que descobre que Deus é nossa força, dizia, olhando nos olhos daqueles que muitas vezes se deixavam levar pelas tentações do mundo. Um jovem chamado Lucas, que estava se afastando dos caminhos do Senhor, ouviu essas palavras e sentiu o coração ser tocado. Mateus, como você consegue ter tanta certeza? Perguntou. Porque eu já estive no fundo do poço, e Deus me tirou de lá. Se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Só não desista, respondeu. Lucas, naquele dia, fez uma oração de arrependimento e voltou a frequentar a congregação com fervor. As visitas aos enfermos se tornaram uma prática constante em sua vida. Sempre que soube de alguém doente, seja na congregação, seja na vizinhança, Mateus ia até eles, levava um versículo de ânimo e orava com fé. Certa vez visitou um senhor idoso, acamado há meses, que já havia perdido a esperança. Jovem, não adianta mais orar por mim, disse o velho, com voz fraca. Mateus então contou sua história, mostrando as cicatrizes das agulhas e os exames que comprovavam a cura. Se Deus pode fazer isso, Ele pode te dar forças para mais um dia, mais uma semana, mais um ano. Ou, se for da sua vontade, pode te levar para o céu. Mas enquanto estiver aqui, você tem um propósito: louvar a Ele. O velho, comovido, pediu que Mateus orasse por ele. Não houve uma cura física imediata, mas algo mais profundo. O homem recuperou a paz e, dali em diante, todas as vezes que Mateus o visitava, ele pedia para orarem juntos. Pouco antes de falecer, o idoso chamou Mateus e, com um sorriso, disse: Agora eu vou ver Jesus. E quando chegar lá, vou contar para ele como o Senhor usou você para me trazer de volta. Aquelas palavras ficaram gravadas na alma de Mateus como um selo de que sua vida tinha um propósito além do que ele podia ver. Sua gratidão também se expressava em pequenos gestos. Toda vez que passava pela rua onde ficava o hospital onde foi tratado, ele parava, olhava para o prédio e orava: Senhor, obrigado por me trazer aqui não para me deixar, mas para me mostrar teu poder.
Uma vez, uma enfermeira que o havia cuidado nos dias mais críticos o reconheceu na calçada e, emocionada, abraçou-o. Mateus, eu não acredito. Você está andando, está forte. Isso é um milagre. Ele então tirou do bolso um pequeno Novo Testamento que sempre carregava e deu a ela. É sim. E esse milagre tem um nome, Jesus. Leia isso e você vai entender. A enfermeira, anos depois, tornou-se uma frequentadora assídua da congregação, trazendo consigo outros profissionais de saúde que, como ela, haviam testemunhado coisas que a medicina não podia explicar. Sua vida de oração também se aprofundou. Antes ele orava por cura. Agora orava por um coração cada vez mais submisso, por sabedoria para servir, por palavras que edificassem. Suas orações não eram mais apenas pedidos, mas diálogos, momentos em que ele ouvia Deus falar através das escrituras, dos irmãos, até mesmo do silêncio. Certa madrugada, depois de um sonho perturbador, ele se levantou e foi até a sala, onde ficou de joelhos por horas, até sentir uma paz que só vem da presença do Senhor. Pai, se for da tua vontade, usa minha história para trazer outros para ti. Não deixe que eu guarde esse milagre só para mim, clamou. E Deus, em sua fidelidade, continuou respondendo. Hoje, quando Mateus é convidado a dar seu testemunho nas congregações vizinhas, ele sempre começa da mesma forma: eu não vim aqui falar de mim. Vim falar de um Deus que não muda, que ouve o clamor do seu povo e que, no seu tempo, age com poder. E então conta cada detalhe, os medos, as noites de dor, a fé vacilante, a misericórdia que veio como chuva em terra seca. Ao final, sempre repete a mesma pergunta: tem alguém aqui que precisa de um milagre? E as mãos se levantam, os corações se abrem, e a fé de muitos é renovada. Porque esse é o poder de um testemunho verdadeiro. Não está na eloquência de quem fala, mas na fidelidade de Deus que se revela através de uma vida transformada. Mateus não é mais o jovem doente que esperava por um milagre. É um servo que, tendo recebido a graça, agora derrama sobre outros. E assim, a história de sua cura não termina nele, ela continua em cada vida que é tocada, em cada oração que sobe aos céus com fé, em cada coração que se rende ao Senhor. Que este relato não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para confiar. Porque o mesmo Deus que sarou Mateus, que secou suas lágrimas, que o levantou da cama da dor, é o Deus que hoje olha para você. Ele conhece seu nome, conhece sua luta e no momento certo agirá. Enquanto isso, não desista de clamar. Não desista de crer. Pois a fé que move montanhas é a mesma que sustenta nas provações, e no final, a vitória é certa. A Ele que é fiel, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e sempre. Amém.